Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Amém? Irmãos, podem sentar-se. Em nome de Jesus. Na versão NVI, esses dois versículos eles são mais claros. Diz assim: vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Por que o apóstolo João tratou desse assunto, unção e conhecimento? Porque os falsos cristãos daquele período, eles costumavam usar duas palavras para descrever as suas supostas experiências espirituais. Eles usavam constantemente unção e conhecimento. Eles afirmavam ter uma unção que lhes dava um conhecimento singular, especial, exclusivo da pessoa de Jesus e da palavra de Deus. Eles se achavam os iluminados e, portanto, pensavam estar num nível espiritual acima dos demais daquela época. Eles eram super espirituais, cheios de conhecimento, cheios de unção. Mas quando se estuda as heresias que eles apregoavam, não se tem dúvida de que eles eram falsos. A unção que eles tinham era demoníaca e o conhecimento que eles tinham era espúrio. Esses falsos crentes, eles são identificados historicamente com os chamados gnósticos. Quem tem acompanhado as aulas, nós já falamos abundantemente sobre eles e vamos falar mais ainda. Esses gnósticos eram uma seita que quase destruiu o cristianismo no início ou nos seus primórdios. No entanto, João afirma que unção e conhecimento são as marcas do verdadeiro crente. Unção e conhecimento são uma das marcas do verdadeiro crente. E nós vamos analisar essas duas marcas. Primeiro, o crente tem a unção do Santo. Olhem no versículo 20, parte A. E vós tendes a unção do Santo. Certa vez perguntaram ao reverendo pastor Antônio Elias o que era unção. Perguntaram para ele. O reverendo Antônio Elias, ele foi fundador da igreja presbiteriana Betânia aqui em Niterói. Igreja abençoada. Já estivemos lá, eu, pastor Alan, pastor Robson, em alguns cultos de estudo lá que fomos muito abençoados. E perguntaram a esse pastor, já morto, né? Agora ele é falecido, mas perguntaram para ele o que era unção. E ele parou, pensou e respondeu: eu não sei não. Eu não sei o que é unção. Eu só sei que uns são e outros não são. Leonardo Ravenhill disse certa feita que não sabia o que era unção, mas que sabia muito bem quando não está ungido, ou quando ele não estava ungido. O povo dormia, né? Wesley Dowell diz que unção é a capacitação divina para atividades e ministérios exercidos no nome de Cristo e para a glória de Cristo. Resumindo, unção é a capacitação dada por Deus para fazer a obra de Deus. O apóstolo João, ele não definiu aqui em nosso texto o que era unção, mas ele tinha uma certeza, e essa certeza está no texto que lemos. E qual era a certeza? Ele sabia que os membros da sua igreja eram ungidos do Senhor. Ele fez uma afirmação e não uma suposição. Ele tinha, amados, uma certeza e não uma esperança. Ele declarou enfaticamente o quê?
vocês têm a unção do Santo. Vocês têm a unção do Santo. E o mais interessante ainda é que essa unção tem dono. Não pertence ao pastor, ao obreiro, pertence ao santo. Quem é o santo aqui? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Deus é santo, santo, santo e santo. Mesmo assim, Deus compartilha essa unção com seus filhos. Mesmo essa unção sendo de Deus, Ele compartilha comigo e com você, para desempenharmos a obra que Ele deu a cada um para fazer. Irmãos, ao longo da Bíblia e ao longo da história, nós vemos pessoas e mais pessoas, personagens, que foram extremamente usadas por Deus para realizar a sua obra. Pessoas como nós, como eu e você, de carne e osso, sujeitas às mesmas tentações e fraquezas. Seres humanos como Elias, né? Que era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas que orou, diz a palavra de Deus. Elias foi um homem destacado, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. 1 Reis 17, 1, a Bíblia diz que ele se apresenta ao rei Acabe com uma palavra. Primeira vez que ele entra na história da Bíblia, com uma palavra, dizendo: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, Elias fechou o céu, colocou a chave no bolso, e só choveu depois de 3 anos e meio, após ele orar novamente. Por que isso? Porque ele tinha a unção do Santo, ele estava na presença de Deus, ele vivia para Deus. E o que falar de Eliseu, que recebeu unção dobrada de Elias? Unção dobrada. A presença de Deus na vida desse profeta, amados, ela era tão grande, que mesmo depois de morto, um homem ressuscitou ao tocar em seus ossos. Já leu isso na Bíblia? 2 Reis 13, versículo 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram um homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Misericórdia! Depois de morto, a unção estava ali ainda nos ossos de Eliseu. O diferencial na vida de Eliseu era a unção de Deus sobre ele. Ele era cheio do Espírito Santo. Quando vamos para o Novo Testamento, encontramos outro personagem singular, que também tinha a unção do Santo. Esse homem se chamava João Batista. Irmãos, João Batista, ele não tinha o dom de cura, ele não tinha dom de operação de milagres e maravilhas, mas multidões saíam da cidade para irem ao deserto ouvi-lo pregar. Não tem lógica humana, era o poder de Deus. Olha o que diz Mateus 3, versículo 1 e 5. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Já parou para pensar nisso? A unção ou a presença na vida de João Batista, ela era tão grande que o povo saía do conforto dos seus lares, saíam da cidade para irem aonde? Para o deserto ouvir João Batista pregar. Não é estranho saber que pessoas que moram do lado aqui da igreja não se dão o trabalho de virem aqui nos ouvir?
É porque falta unção, amados. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não é estranho que muitas vezes pessoas entram doentes em nossas igrejas e saiam também doentes, e às vezes piores. Doentes, às vezes, do corpo e doentes da alma. Dependendo da igreja pela qual ela vai, não houve uma palavra, uma pregação, uma instrução bíblica. Não é estranho que pessoas muitas vezes entrem em nossas igrejas perdidas e saiam também perdidas. É que falta unção, infelizmente, ou ela está muito fraquinha em nossa vida. Quando Pedro e João, eles subiam ao templo para orar, um paralítico pediu que lhes dessem uma esmola. E olha o que diz o texto, lá em Atos 3, versículos 6 a 8. Pedro respondeu: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Sabe por que esse paralítico foi curado? Porque Pedro e João, eles tinham a unção do santo. Eles haviam recebido essa unção no dia de Pentecostes, quando foram todos cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2. O interessante é que antes desses dois, Pedro e João e os demais apóstolos, serem ungidos, serem revestidos com o poder do alto, eles estavam trancados em 4 paredes, com medo dos judeus. Mas depois que eles foram ungidos, depois que eles receberam o poder do alto, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Eis uma pergunta: como se adquire essa unção do santo? Por meio da oração, por meio do jejum, por meio da consagração. Essa unção não é uma exclusividade de pastor, evangelista, obreiro, diácono, não, meu irmão. Você, minha irmã, dona de casa, você trabalhador informal, você pode ser ungido por Deus, pode não ter o dom de cura, nem de sinais e maravilhas, mas se você for cheio do Espírito Santo, algo vai acontecer. Na sua escola, pessoas vão se converter. No seu trabalho, pessoas vão entregar a vida para Jesus, sem muito esforço, só por causa da unção ou da presença de Deus na tua vida. Leonardo Ravenhill diz que unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não, pelo contrário, diz ele, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Diz mais, não é algo que se aprenda, é bênção que se obtém pela oração. A unção é o prêmio que Deus concede ao combatente da fé, que luta em oração e consegue a vitória. Até porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Todas as pessoas que foram usadas por Deus na história para fazer grandes obras eram homens e mulheres de oração, consagração, jejum. A unção de Deus na vida do apóstolo Pedro, por exemplo, fora o milagre que aconteceu em Atos 3, mas a unção dele era tão grande, a presença de Jesus na vida do apóstolo Pedro era tão extraordinária, que os doentes eram colocados em fileiras na rua, para que a sombra dele passasse e os curasse. Você crê nisso? Está na Bíblia. Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aí você diz, mas isso aí aconteceu porque ele era um apóstolo. Meu irmão, os dons estão na igreja hoje. Deus continua capacitando o seu povo hoje. Nem todos vão ter dons de cura, mas muitos vão ter o dom da pregação, de pregar a palavra e converter almas. E o que falar do apóstolo Paulo? Atos 19, versículo 11 e 12. Diz que pelas mãos de Paulo,
Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades deles e os espíritos malignos saíam. É um caso único, mas a demanda era tanta que ele passava os ventos e os lençóis, esfregava no corpo e levava para as pessoas. E as pessoas eram curadas e os demônios saíam. Qual era o diferencial? O apóstolo Paulo tinha a unção do santo. Ele foi ungido por Deus para pregar, para ensinar, para escrever e para fazer sinais e maravilhas no nome do Senhor. Amados, a unção do santo é o mesmo que revestimento de poder ou enchimento com o Espírito Santo. O Senhor Jesus deu uma ordem aos seus discípulos em Lucas 24, 49, dizendo o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, vocês vão receber esse poder. Não se apressem, não se antecipem, não se precipitem, esperem o poder do alto, a capacitação para fazer a minha obra. Já dizia John Stott que antes de mandar a igreja para o mundo, Jesus mandou o Espírito Santo para a igreja. É fundamental isso. E muitas vezes nós queremos sair sem sermos revestidos com o poder. Atos 1, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus disse aos discípulos: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a promessa do Pai para mim e para você. Revestimento de poder. Irmãos, essa promessa não ficou restrita ao período apostólico. Essa promessa de revestimento de poder é para você, dona de casa, é para você, estudante, é para você, trabalhador, é para você, meu irmão, aposentado. Aí a pessoa se aposenta e acabou. Agora só vou para a igreja, vou para casa. Não, meu irmão, te garanto, se você buscar esse poder, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Não se acomode, não ache que o que você já tem basta. Não pense assim. A história da igreja está repleta, mas de pessoas que receberam essa unção do santo. John Ryder, por exemplo, ele estava a caminho da Índia para ali consagrar sua vida como um missionário, né? Ele recebeu uma carta de um amigo com uma simples pergunta: John Ryder, você está cheio do Espírito Santo? Você tem a unção do santo? E John Ryder, um personagem muito conhecido na igreja, ele ficou indignado com essa pergunta, dizendo: isso é uma afronta. Eu sou um pastor consagrado, eu sou um pastor de renome, estou indo dedicar minha vida na Índia. É claro que eu estou cheio do Espírito Santo, é claro que eu estou capacitado para fazer essa obra, pensava ele. Só que, nesse meio termo, ele deitou num convés do navio e ali tentou cochilar, mas a pergunta não parava de soar em seus ouvidos: John Ryder, você está cheio do Espírito Santo? John Ryder, você está cheio do Espírito Santo? Em dado momento, diz a história, que ele foi tocado por Deus, começou a chorar e se prostrou, clamando, chorando, dizendo: Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ele reconheceu que estava indo para uma obra cuja a unção que ele tinha era muito pouca ou nenhuma. E para a glória de Deus, ele foi cheio do Espírito Santo. E a história da Índia nunca foi mais a mesma, porque ali foi um homem cheio do Espírito Santo. E o que falar de John Wesley? Um homem também usadíssimo por Deus. No século XIX, por exemplo, um nobre inglês, ele andava por determinada cidade da Inglaterra à procura de um bar. Ele queria encher a cara, só que ele não encontrou bar naquela vila.
E ele encontrou um ancião e perguntou: meu amado, por que eu não encontro um bar neste lugar? E o ancião, com todo carinho, tirou o chapéu e respondeu para ele: Senhor, há cerca de 100 anos atrás, um homem passou por aqui, um homem chamado John Wesley. Aquele homem, procurando cachaça, virou as costas e foi embora. A presença de um homem em uma vila, pregando 100 anos antes, acabou com todos os bares da localidade. Por quê? Porque ele tinha a unção do santo. John Wesley não era melhor do que eu nem você, mas ele era um homem que vivia para Deus, que orava, que jejuava. Ele tinha constância em sua vida, como Biana pregou ontem aqui de manhã, pregando sobre as 10 virgens. Como eu fui abençoado ontem, para a glória de Deus. A necessidade de azeite que nós temos que ter. Azeite é símbolo do Espírito Santo, azeite é símbolo de unção. Então, a unção de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, um jovem ou criança, é algo tremendo. Precisamos buscar essa unção diariamente. E quando uma pessoa recebe a unção de Deus, amados, em sua vida, tudo muda, coisas acontecem, o inferno reconhece e Deus prevalece. Com certeza Deus prevalece. Penso eu que a unção é mais do que a conversão. Na conversão, o Espírito Santo está presente, mas quando somos cheios do Espírito Santo, quando recebemos a unção, o Espírito Santo se torna o presidente das nossas vidas. Na conversão somos transformados, mas na unção somos usados por Deus para transformar vidas. Na conversão somos transformados. Na unção transformamos. Por exemplo, numa igreja grande, com capacidade para mais de 1000 pessoas, preste atenção, há uma placa comemorativa do trabalho de John Gill, que diz o seguinte nessa placa comemorativa: quando ele chegou aqui em 1848, não havia nenhum crente. E quando ele saiu em 1872, não havia mais ímpios. Um antes e um depois. Ele chegou, só tinha ímpio. Quando ele foi embora, só tinha crente. John Gill tinha a unção do santo e por isso seu ministério foi frutífero para a glória de Deus. E o que falar de Charles Finney? O que falar de Charles Finney? Tem algumas histórias um tanto quanto longas, mas eu vou me ater a um fato somente. Quando ele, passando por determinada localidade de trem, pessoas no bar sentiram tanta presença de Deus que procuraram as igrejas da localidade para se arrepender dos seus pecados. Ele tinha a unção do santo. Historiadores dizem que mais de 500.000 pessoas se converteram por intermédio do ministério desse homem. Vós tendes a unção do santo, diz o apóstolo João. Leonardo Ravenhill diz que unção é como dinamite, não é recebida pela imposição de mãos, nem tampouco cria mofo. Se o pregador for lançado numa prisão, ela penetra e permeia a alma, abranda e tempera. E se o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção o fará. Amados, me faltaria tempo para ler ou relatar todos os casos de pessoas que receberam a unção do santo e foram uma bênção para a glória de Deus. No entanto, todavia, busque essa unção em sua vida. Clame a Deus pelo revestimento de poder, pela unção do Espírito Santo, pela capacitação do alto. Busque isso. É uma promessa para mim, é uma promessa para você. Como eu disse no início, essa unção não ficou restrita só aos apóstolos e não ficou restrita somente ao período da história da igreja. Está disponível a cada um de nós. E ela deve ser buscada diariamente e de maneira ininterrupta. Amém? Busque isso. Ah, mas eu não entendi o que é. Senhor, unge a minha vida. Me enche com o teu Espírito Santo. Você não precisa saber, conhecer todos os mistérios. O que você precisa é revestimento de poder. A segunda marca de um genuíno crente, amados, é o conhecimento pleno da palavra. Olha aí, 1 João 2, versículo 20 e 21. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas,
Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Uma outra versão esclarece mais essa parte B do versículo 20, quando diz: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Vocês têm conhecimento. João podia afirmar isso da igreja dele. E os melhores manuscritos trazem o texto: todos vocês sabem. Enquanto outros manuscritos dizem o seguinte: vocês sabem todas as coisas. Só que essa última tradução, deixa a impressão de que, por causa do dom do Espírito Santo, os cristãos podem saber todas as coisas, o que não é verdade, porque ninguém sabe tudo, Essa não pode ser a interpretação de João, pois o versículo seguinte, o versículo 21, ele escreve: porque conhecem a verdade. Então, assim, com base no contexto, concluímos que o objeto do saber não é todas as coisas, mas a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. João conhecia suas ovelhas. João conhecia a igreja que ele pastoreava. Ele sabia que aqueles crentes eram cheios da palavra. O conhecimento aqui não é um conhecimento esotérico, não é um conhecimento espiritualista, mas o pleno conhecimento da verdade de Deus. E como já disse, a palavra de Deus é a verdade. Em sessões anteriores, João já tinha afirmado que aqueles crentes, eles eram fortes e que a palavra de Deus estava com eles. Eles tinham a palavra de Deus nos seus corações. Amados, quem tem a palavra de Deus no coração tem o pleno conhecimento da verdade. E essa verdade da qual o apóstolo João relata aqui é o evangelho de Cristo. E conforme pregado pelos apóstolos e crido pela igreja. A mentira, ou seja, os erros religiosos que surgiram do mundo, procederam não do puro evangelho, mas de quê? De distorções, de heresias, de mentiras, que procedem do diabo. William Hendricks diz que a verdade e a luz são os opostos da mentira e das trevas, mas o crente ungido com o Espírito Santo, ele é capaz de discernir o quê? A verdade do engano, opor-se à heresia e suportar os ataques de Satanás. Quem conhece a Bíblia não é enganado. Amém? Concluindo, unção e conhecimento são como duas pernas que precisam estar bem alinhadas em nossa vida. Unção e conhecimento. A igreja do apóstolo João tinha tanto unção do alto como conhecimento da palavra. Eles tinham luz na cabeça e fogo no coração. A unção, então, é a capacitação para desempenhar o ministério que o Senhor nos deu. O conhecimento é o resultado, em grande parte, de nossos esforços em aprender a palavra de Deus, em esmiuçar, se deleitar na palavra. O conhecimento é o resultado, então, desse esforço. A unção vem por meio de quê? Da oração, do jejum, da consagração, da santificação. O conhecimento vem por meio da palavra de Deus e também por meio da oração, clamando a Deus por sabedoria, porque tem muitas pessoas com a cabeça muito grande, conhecem tudo de Bíblia, mas estão desviadas, não estão com Cristo. Então só conhecimento não basta, é conhecimento na direção do Espírito Santo. Tanto a unção como o conhecimento vem de uma só pessoa, do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos unge e é Ele que nos capacita a entender a sua palavra. João 14, 26, o Senhor afirmou o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O apóstolo Paulo, ele tinha unção e tinha também conhecimento. Ele era cheio do Espírito Santo e também cheio da palavra de Deus. Dois textos revelam essas duas verdades para terminar. Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o último versículo, Colossenses 3,16, quando ele diz:
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Enchei-vos do Espírito Santo. A palavra de Deus habite em vós ricamente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, enquanto nossos amados já vão estar se preparando para esse momento especial, que é o batismo nas águas. Sabemos que não é o batismo que salva, mas o batismo é para os salvos, para aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Santo Deus, te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Pai, como carecemos de Ti, como precisamos de Ti, Senhor, como precisamos ser revestidos com Teu poder, como precisamos, Senhor, dessa unção do alto, para desempenhar, Senhor, as funções que o Senhor tem dado a cada um aqui nessa igreja, Pai. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença, reveste-nos, Senhor, com Teu poder, capacita-nos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, nos ensina a buscar mais e mais a Tua face. E eu creio, Pai, que quando cada um aqui, Senhor, independente da idade, independente, Senhor, de qualquer limitação, se buscar a clamar a Ti por essa unção, por essa capacitação, coisas vão acontecer para a Tua glória e não para a glória do homem, Pai. Toma nossas vidas, reveste-nos com Teu poder. Queremos também, Senhor, conhecimento da Tua palavra. Senhor, ensina-nos, Senhor, os mistérios da Tua palavra, Pai. Sabemos que não vamos conhecer todas as coisas, Pai, porque nós somos limitados, mas Tu és um Deus ilimitado. Senhor, ao abrir das nossas Bíblias, que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar toda a verdade, porque nenhuma mentira vem da verdade, e a Tua palavra é verdade. A Tua palavra não nos engana, Pai. O homem pode enganar, mas a Tua palavra sempre vai nos mostrar a Tua verdade, Senhor. Ensina-nos, nós te pedimos, fica conosco, abençoa o restante desse culto, Pai, o batismo que será realizado, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus.